Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa primeira aula da nossa segunda metade, a nossa segunda parte do nosso quarto bimestre. E a gente vai ter aí o capítulo 12 como referência nos conteúdos. A gente vai falar um pouco sobre a cultura clássica. O que vem a ser uma cultura clássica? É importante a gente falar sobre essa cultura, porque a cultura clássica, ela se faz presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente vai ver aonde essa cultura clássica está. Vamos lá. Primeiramente, vamos compreender o que é esse termo, cultura clássica, que é usado como referência às expressões artísticas, como a arquitetura, a literatura, a escultura, e são técnicas, né, clássicas desenvolvidas na Grécia entre os séculos 5 e 4 a.C. Essas expressões artísticas, elas tornaram-se como modelos que foram seguidos pelos romanos que conquistaram a Grécia. Devido à grande influência da arte e da literatura greco-romana nas culturas dos países ocidentais, esse termo passou a ser usado para qualificar a herança deixada pelos antigos gregos e romanos. E por falar em grego, a influência da cultura clássica ela está presente em diversos aspectos do nosso cotidiano, como eu já disse para vocês. E um desses exemplos é a nossa língua, a língua portuguesa. Existem muitas palavras de origem grega que nós utilizamos no nosso dia a dia. Entre elas, uma das que eu falei com vocês já na nossa aula de artes sobre o teatro, que é o teatro, o lugar para se assistir espetáculos. Nós tivemos uma aula sobre teatro e nós falamos sobre essa palavra, a origem, a raiz dessa palavra. E várias outras palavras que fazem parte aí do nosso vocabulário e tem raiz nas origens gregas, nas origens clássicas. Um outro local onde se fala muito nessa cultura clássica é na literatura e no teatro. A poesia e o drama, na literatura a gente diferencia pelos gêneros literários. Então, entre os gêneros literários apreciados pelos antigos gregos, os que mais se destacavam era a poesia e o drama. A poesia, porque ela tratava de diversos temas, de acontecimentos importantes até assuntos cotidianos. Então, a poesia ela era apreciada por isso, porque ela poderia dizer algo, poderia ser tanto uma crítica política, como poderia ser algo relacionado a um caso de amor, por exemplo, poderia estar aí na poesia. Por isso que ela era tão apreciada. E o drama também era muito apreciado, porque ele é um gênero de composição teatral e era bastante difundido. Dentro do drama, desse gênero drama, a comédia e a tragédia são os dois principais tipos de drama que mais se destacam aí entre os gregos, certo? A tragédia ela era usada para descrever grandes aventuras, principalmente dos heróis mitológicos. A gente vai ver também aí um pouquinho da mitologia grega, influenciando inclusive na vida prática, no cotidiano das pessoas. E a comédia, ela era uma sátira, uma brincadeira que costumava se fazer nos teatros sobre as fraquezas, as fragilidades humanas. Uma outra obra da literatura que era bastante apreciada eram as fábulas, que era muito popular entre os gregos. As fábulas, elas são pequenas histórias que geralmente têm animais como personagens e apresentam ensinos sobre como agir com sabedoria em diferentes situações do cotidiano. Um dos mestres nesse tipo de literatura foi Esopo,
um escravo que viveu na Grécia no século 6 antes de Cristo. Existem várias fábulas, entre umas, vocês até já devem ter ouvido falar da fábula da raposa e das uvas, a raposa e o leão, a cigarra e a formiga, também é bastante comum de se ver, o burro e a cobra, também tem o da lebre e da tartaruga, que a lebre quis fazer uma corrida com a tartaruga e porque sabia que ela era muito veloz e que ia vencer uma corrida, uma aposta feita com a tartaruga. Só que quando começou, ela sabendo que ela era muito rápida, ela sentou, foi dormir e foi dar uma descansada, porque sabia que a tartaruga nunca iria ganhar dela. Porém, ela foi descansar e acabou dormindo. E nisso, a tartaruga chegou primeiro e venceu a corrida. Essa história ela é bastante comum, né? Vocês já devem ter ouvido falar, e é uma fábula. Então, as fábulas, elas eram comuns na Grécia e a gente usa as fábulas até os dias de hoje. No livro de vocês, na página 30 tem uma fábula da raposa e as uvas. Depois vocês vão ler e a gente vai fazer um exercício sobre essa fábula. Bem, temos aí também, algo que a gente já falou, que é o teatro goiano, o grego, teatro goiano não. A gente falou no teatro goiano quando nós falamos na disciplina de artes, né? Então, na Grécia Antiga, muitas obras literárias eram escritas para serem encenadas no teatro, principalmente tragédias e comédias. Entre os autores mais conhecidos estavam os Aristófanes, os Équilo e o Sófocles. Aí a gente tem para a gente observar como que era o teatro grego, e lembrando que eu falei no vídeo de artes para vocês que toda essa estrutura ela tinha um porquê de ser dessa maneira, de ser construído dessa forma, certo? Não vamos demorar muito com o teatro porque a gente já falou sobre ele. Agora vem uma parte bastante interessante que é a mitologia grega. O que trata a mitologia? Os antigos, as pessoas, as civilizações antigas que viviam na Terra, elas não tinham conhecimento científico sobre a maioria das coisas, sobre as causas naturais, enfim. E para exemplificar, para ter uma história de como aconteceu, utilizava-se muito a mitologia. E dentro da mitologia existiam muitos deuses e deusas. A palavra mitologia vem do grego mitos, que é uma fábula, e logia, que é o estudo, que significa um conjunto de histórias que pretendiam exemplificar a origem dos seres humanos, do universo ou do seu funcionamento por meio de uma ação dos deuses ou dos heróis. De acordo com a mitologia grega, os deuses habitam no Monte Olimpo e frequentemente eles intervinham na vida dos seres humanos. Os deuses gregos eram imortais. No entanto, assim como os seres humanos, tinham defeitos e qualidades. Um desses mitos que eu acho bastante interessante é o mito do Hércules, que é um deus, um semideus, que é filho dos Zeus como humano, como mortal. E ele é muito forte. Então a gente vê que, além de vários deuses, existiam também os semideuses, que possuíam alguns poderes que eles herdavam dos seus pais. Porém, os semideuses, eles não são imortais. Somente os deuses são imortais. Entre os heróis gregos mais conhecidos, tá? A gente tem o Hércules, o Aquiles e o Orfeu. Os filósofos gregos também
bastante importantes e são estudados até os dias de hoje. Questionamentos sobre a experiência humana e sua relação com o mundo foram frequentemente várias dúvidas sobre a sociedade. Mas foi a Grécia que houve alguns intelectuais que passaram a dedicar-se especialmente a refletir sobre essas questões. E eles fundaram a escola de pensamento. Nesse momento, representa o surgimento de novas explicações para os fenômenos do cotidiano que vinham de outras referências além do olhar mitológico, que era levado em conta, por exemplo, o contexto social e político que eles viviam. A compreensão do mundo proposta pelo pensamento filosófico possibilitou o desenvolvimento de diversos ramos da ciência na Grécia Antiga. O pensamento racional foi constituído com base na observação dos fenômenos naturais e sociais. Nos primeiros estágios do pensamento racional, a filosofia e a ciência estavam interligadas, pois os filósofos eram pessoas interessadas em vários aspectos do saber científico. Então, eles observavam a natureza e explicavam, por meio da observação e da experiência, o que acontecia no nosso cotidiano, na nossa vida prática, no nosso dia a dia. E como eles, na escola de pensamentos, cada um tinha uma ideia, cada um expunha a sua ideia, e eles pensavam sobre as ideias uns dos outros, dividiam seus conhecimentos e conseguiam aí chegar a algumas conclusões. Outro clássico muito importante que também existe até os dias de hoje são os Jogos Olímpicos. E nos Jogos Olímpicos, lembra que eu falei para vocês que as sociedades antigas, elas lutavam entre si no sentido de conquista de território, certo? Nos Jogos Olímpicos existia uma trégua. Ou seja, durante os Jogos Olímpicos, nenhum país conquistava, nenhuma sociedade tentava invadir outra sociedade. Tinha uma certa paz sobre o rei ou sobre a terra para que se organizasse, para que acontecesse os Jogos Olímpicos. E isso a gente tem com base em pesquisas arqueológicas e em fontes históricas. Então, os Jogos Olímpicos, eles tinham sido realizados pela primeira vez por volta de 776 a.C., no Santuário de Olímpia, na região ocidental da Península de Peloponeso. Nessa época, as principais modalidades esportivas eram a corrida, o pugilato, o arremesso de discos e dados, e inicialmente os jogos eram realizados em um único dia, na primeira lua cheia após o solstício de verão. Porém, com a inclusão de novas modalidades e o aumento do número de participantes, os jogos passaram a durar cerca de uma semana. Ou, nos dias de hoje, mais tempo, né? Somente homens gregos participavam dos jogos. Estrangeiros e escravos eram proibidos de participar, assim como as mulheres. As mães e esposas dos competidores eram, inclusive, proibidas de assistir às competições. As únicas mulheres que tinham permissão de assistir aos jogos eram as moças solteiras e as sacerdotisas de Deméter, deusa da agricultura e da fertilidade. A presença de uma sacerdotisa durante os jogos refletia um forte caráter religioso atribuído às competições. Entre os séculos 7 e 6 a.C., os jogos foram realizados a cada 4 anos, e o período de tempo entre um jogo e outro era chamado pelos gregos de Olímpia. Durante os jogos, as guerras eram interrompidas no mundo helênico. Era chamada trégua sagrada. Dessa forma, os espectadores podiam se deslocar até a Olímpia sem o receio de serem atacados. Nesse período também,
já existia o uso de algumas substâncias que potencializavam o desempenho nas competições, que a gente chama de doping. Então, de acordo com o escritor Filóstos, era comum que os participantes dos Jogos Olímpicos utilizassem de fungos, de ervas, para obter melhores resultados. Porém, na década de 1960, o doping é proibido. E as principais competições esportivas e profissionais, os atletas fazem testes antes e após participar de cada jogo, de cada competição, para que não haja, para que não seja desleal com o oponente, certo? Então, latim, a língua dos romanos. Qual é a origem do latim? O latim, ele começou a ser falado na região do Lácio, por isso esse nome, latim, por causa do nome da região, Lácio. Várias línguas antigas influenciaram a formação do latim, entre elas o osco, o umbro e o grego. Com a formação, com a expansão do Império Romano, o latim foi levado a diferentes regiões e passou a ser falado por um grande número de pessoas. A língua latina era a língua oficial dos documentos e da comunicação dos romanos com os povos conquistados. Assim, era registrado por escrito em diferentes textos. E por isso a gente tem documentos sobre a origem da língua latina, do latim. O latim ele se tornou uma língua oficial do Império por volta do século II. Mas os registros escritos encontrados nas diferentes regiões do Império Romano não foram feitos só nessa língua, até porque os romanos conquistaram vários povos. Então, vários povos, vários eruditos dessas terras conquistadas escreveram alguns documentos. O grego também era muito utilizado, principalmente pelas pessoas mais instruídas. Outras línguas, como o púnico e o aramaico, também eram faladas por um número bastante razoável de pessoas. Então, galera, hoje a gente vai ficar só até aqui. Aí, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a arte romana e a influência das artes romanas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, certo? Para hoje, vocês vão fazer a página 44 do livro, somente a página 44, onde tem 4 questões. Com base no que a gente viu na nossa aula de hoje e no livro de vocês, vocês vão responder a essas 4 questões. Respondeu as 4 questões, tira uma fotinha, coloca lá no Classroom. O tópico vai estar escrito cultura clássica. Vou colocar bonitinho lá a página 44, você vai tirar uma foto, anexar a foto no arquivo e colocar lá no Classroom, tá ok? Vale um ponto, então eu sugiro que todos façam as atividades para que não comprometa aí a sua nota na reta final do nosso ano letivo, beleza? Galera, qualquer dúvida, próxima terça-feira tem a nossa live. Qualquer dúvida ou do conteúdo do livro ou de alguma dessas questões que vocês não conseguiram responder, vocês podem me procurar, anotem as suas dúvidas, tá bom? E na próxima terça-feira, na nossa live, a gente vai conversar sobre as suas dúvidas e sobre essas questões, tá ok? Beijos para vocês e até a nossa live. Fala aí, galera, beleza? Professor Igor aqui na área mais uma vez. Tudo certo aí com vocês? Todo mundo fazendo as atividades que o professor está propondo, né? Muito bom. Ó, hoje o professor veio propor uma atividade que vai precisar de um pouco de coordenação de vocês, vai precisar de agilidade de vocês, certo? Então eu vim trabalhar esse ponto de vocês. A nossa atividade é bem simples de se fazer, bem tranquila. Nós vamos precisar de um único material e um espaço aberto ou um pouquinho mais amplo. Eu, por exemplo, estou aqui no meu quarto. Ó, uma sacolinha, 2 sacolinhas, 3 sacolinhas. Qual que é o intuito dessa brincadeira?
você jogar uma sacola para cima, jogar a outra e não deixar nenhuma cair no chão, certo? Para que você possa mudar os níveis de acordo com o tempo. Se ficar muito fácil você brincar, você vai adicionando sacolinhas. Qual é o método, qual a forma que vai ficar mais fácil? Quanto mais alto você jogar, mais fácil você tem, mais tempo você tem de pegar a outra e jogar para cima, certo? Então eu vou começar só com 2 sacolas para vocês verem como que é. Com 2 vocês vão abrir bem elas para que elas possam pegar o ar, certo? Vocês vão abri-las. Eu vou começar com 2, depois adiciono mais uma. Ó, bem simples. Jogo para cima. E só pode uma das mãos, tá bom? E tem que sempre alternar a sacola. Beleza? Só pode trabalhar uma das mãos. Se ficar fácil com uma das mãos, com as 2 sacolas, troca a mão e faz com a outra mão, certo? Vou fazer o exemplo agora com 3 sacolas com uma das mãos. E aí, por progressão de vocês, se vocês forem melhorando isso, vocês vão adicionando sacolas. O que isso vai ajudar na minha vida, tio? Isso vai ajudar vocês na coordenação, na lateralidade, na agilidade de vocês, raciocínio. Então, as atividades que o tio Igor propõe, que o professor Igor propõe, não são coisas à toa. São coisas que vão ter uma melhoria no dia a dia de vocês, no dia a dia na escola, no dia a dia na sua casa, nas suas atividades que vocês estejam fazendo. Beleza? Vou fazer o exemplo com as 3 aqui. Vou tentar, né? Porque não é fácil. Todo mundo pensa que é fácil, mas não é fácil. Vou abrir as sacolas. Ó, caiu uma aí já. Vamos de novo. Vamos lá. Opa! Ela aqui não é fácil. Ó, caiu uma aí já. Vamos de novo. Vamos lá. Opa! Ela aqui não é fácil. Entenderam? Então, essa é a atividade de hoje. Tentem fazer aí. Desafiem alguém para fazer com vocês também. Certo? E até a próxima aula. Um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. E estaremos juntos logo, logo. Beijo, gente. Tchau, tchau.